Primeiro em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Deus ele estabelece nesse capítulo, nós vamos ler apenas alguns versículos. Deus estabelece, institui a Páscoa. Ele estabelece a Páscoa que nós chamamos de Páscoa judaica. Irmãos, mais uma vez, o cristão não celebra a Páscoa. Nós não saímos do cativeiro do Egito. A Páscoa tem um profundo significado para os judeus. E é uma festa do Senhor instituída e ordenada por Deus que o povo de Israel pratique de geração em geração. As 7 festas chamadas Festas do Senhor, onde havia aquele ajuntamento solene nessas festas. Jesus, como um bom judeu que ele era, ele cumpriu todas as 7 festas ao longo das suas vidas. Se você observar pela leitura dos evangelhos, de vez em quando ele subia a Jerusalém para participar de festas, né? Porque era obrigatório para todo homem comparecer durante essas festas diante do Senhor. E a primeira dessas festas é a festa da Páscoa. Foi aí que Deus instituiu o calendário religioso judaico, ou dos judeus. O calendário religioso está instituído aqui. Começa aqui no capítulo 12. Né? Ele difere do calendário civil. Então, o povo de Israel tem 2 calendários. É complicado isso para nós, né? Porque são 2 calendários. Ele segue o calendário lunar, nós seguimos o solar. Então, dá diferença também de dias. Mas aqui Deus instituiu essa festa, porque ela tem um significado da ceia do Senhor. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, ou deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha, ou seja, entre as 2 tardes. Que hora Jesus morreu? Às 3 horas da tarde. Justamente no dia 14 do mês de Nissan, que é esse mês aqui, do calendário hebraico. Ele morreu entre as 2 tardes. Quando termina a primeira tarde, começa a segunda tarde, ou seja, a tardinha, segunda tarde. Jesus cumpriu literalmente. Quando eu falo das 70 semanas proféticas, eu mostro isso com detalhes. Que Jesus cumpriu essa profecia literalmente. Tomarão, diz o verso 7, tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, isto é, pão sem fermento, com ervas amargosas o comerão. Irmãos, isso aqui não parece muito uma festa, né? Ervas amargas, pão sem fermento, carne assada no fogo. Porque isso aqui é simbólico, irmãos. Jesus, ele desceu ao inferno. Ele sofreu a nossa morte espiritual. No fogo, onde o fogo não apaga, o bicho não morre. Jesus esteve lá, no teu lugar e no meu lugar, no nosso lugar.
Isto é profético. E o verso 9 diz: não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo, ou ao fogo, a sua cabeça, com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-los-ei no fogo. Não podia dar para o cachorro, não podia dar para o gato, não podia dar para animais. Era somente os filhos de Israel que deveriam comer. Queimá-los-ei no fogo. Queimá-los-ei no fogo. Verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Que Deus abençoe essa palavra. Eu quero ainda ler com você o texto da ceia, que é 1 Coríntios, texto que nós usamos para ministrar a Santa Ceia, a partir do verso, 1 Coríntios 11, verso 23. O apóstolo Paulo, disciplinando a celebração da ceia, ensinando os irmãos da igreja em Corinto, uma igreja grega, uma igreja formada por gregos. Corinto foi uma das maiores cidades do antigo Império Grego, do antigo Império Romano. Nessa época era o Império Romano que dominava ali. Eu estive nessas ruínas, tive o privilégio de ver essas ruínas, onde Paulo ministrou, onde ele foi julgado, uma série de coisas, antigas cidade de Corinto. Diz o verso 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto. Algumas versões dizem a nova aliança, outras o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Até aqui. Irmãos, de tempos em tempos eu preciso ministrar esta palavra à igreja, porque muitos irmãos vêm, nascem de novo, tornam-se membros, e de tempos em tempos eu preciso recordar estas verdades bíblicas para os irmãos. Eu faço uma pergunta: quantos aqui têm certeza da sua salvação? Se partir hoje, tem certeza que vai para o céu? Levante a mão bem alto. Graças a Deus.
temos aí quase que a totalidade da congregação. E eu faço uma outra pergunta. Quantos aqui têm alguma doença? Pode levantar a mão também. Você vai ser curado hoje. É bom você levantar a mão. Amém. Você vai ser curado hoje. Você falou amém? Que bom que você falou amém. Irmãos, o culto de ceia tem esta finalidade que nós vamos enfocar aqui. Eu gostaria de fazer aqui, ainda que rapidamente, um contraste entre essas duas congregações, a congregação de Israel e a congregação de Corinto, da igreja que o apóstolo Paulo fundou em Corinto, e pastoreou, ficou lá por uns 3 anos, à frente daquela congregação. Então, quero mostrar algumas coisas para o irmão, e para os irmãos. No Antigo Testamento, a congregação de Israel, irmãos, era bem numerosa, quando o Senhor mandou celebrar a ceia. Girava entre 2 a 3 milhões de vidas. Eles haviam se multiplicado naqueles 430 anos que foram escravos no Egito, desde o governo de José, ficaram sob a égide de José uns 30 anos, o governo de José, mais uns 400 anos fustigados e escravizados lá como escravos para construir as cidades, fortalezas do Egito, do faraó. Então, era uma congregação muito grande, cerca de 2 a 3 milhões. Por isso que o número que é dado aqui são 600 mil homens de guerra, só soldados tinham 600 mil. Você imagina, então, os que não eram ainda, os que já tinham passado da época de ir para a guerra, os que não tinham chegado nessa época, mas estavam florescendo, as crianças, as mulheres. Então, dava aí entre os 2,5 milhões a 3 milhões. E um detalhe que nós só vamos encontrar, se você estudar a história de Israel, na Bíblia, abra ali o projete, o Salmo 105, verso 37. O Salmo 105, no verso 37, o Salmo 105, ele vai descrevendo a saída do povo de Israel, a escravatura, etc., vai descrevendo os feitos do Senhor, e quando chega no verso 37, no Salmo 105, o autor diz assim: e fez sair os israelitas com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia quem tropeçasse. Em outra versão diz gente doente, gente enferma, algumas versões diz isto. Ou seja, quem capengasse. Mas o que aconteceu? Eles eram escravos. Escravo não tem plano de saúde, não tem nem SUS, não tem coisa nenhuma. Adoeceu, se não curar, morre. E é substituído por outro. Então, já a congregação de Corinto era uma congregação muito menor, se comparada com Israel. Era uma congregação, uma igreja, nós não sabemos mais ou menos, mas não era muito grande. Nós não temos ideia de quantos eram, mas a gente sabe que era uma congregação pequena quando você compara com Israel. Mas o que a Bíblia diz acerca do povo de Corinto? Por verso 30 desse texto que nós lemos, de 1 Coríntios 11, o verso 30 diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Então, a congregação de Corinto, que tinha todos os dons operando nela, era uma coisa incrível. Se você ler ali o primeiro capítulo da primeira epístola, você vai ver que Paulo diz: olha, nenhum dom vos falta, vocês têm todos eles operando no meio de vocês. Tanto que ele escreve essa carta para disciplinar as coisas lá, porque cada um fazia de um jeito, inclusive a celebração da ceia, é nesse sentido que foi escrita essa carta, para fazer um ordenamento das coisas, colocar em ordem. E esta igreja, ainda que pequena, perto da congregação de Israel, infinitamente menor,
Estava cheio de crentes doentes, crentes fracos, crentes doentes e crentes que já haviam morrido, tanto fisicamente como espiritualmente. As duas coisas, irmãos. Mas o que estava havendo, então? Que lições que nós podemos tirar? A pergunta é, por quê que havia isso? E a resposta vem no próprio texto da Bíblia, que diz, porque não discerniram os benefícios do corpo de Cristo. Irmãos, o povo de Israel podia muito bem preparar uma boa refeição, sem ervas amargas, sem pão com fermento, né? Podia comer a última refeição lá do Egito, né? Do jeito que desse, não sei, outras carnes, podia ser o cordeiro e tal, podia fazer, já que eles iam sair de viagem, preparar, né, a matutagem, levar, mas Deus proibiu, fez um negócio diferente. Por quê? Porque ali havia uma realidade simbolizada. O cordeiro ali era sem defeito, simbolizando Jesus Cristo. Jesus se separou para o sacrifício no 10º dia do mês de Nissan. E foi sacrificado entre as 2 tardes, no dia 14 do mês de Nissan. E o povo pegou o seu sangue, tinha que fazer isto. Colocou o sangue na verga da porta, aquela parte mais alta, e entre os umbrais. E o Senhor disse, olha, à meia-noite eu vou executar juízo sobre os deuses do Egito e vou matar todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. Desde o primogênito de Faraó até o mais humilde. Mas aonde eu vir o sangue, eu passarei por cima. A palavra Páscoa significa passagem poupadora. Passar por cima. Passagem poupadora. O que o sangue simboliza para nós, irmãos? A nossa salvação. Não é isso? Nós somos justificados no sangue de Jesus. Não é isso? Nós somos justificados. O seu sangue é o preço da nossa redenção. É como se o Senhor tivesse pintado a nossa testa e os nossos lados, e a morte eterna não vai nos atingir. Nós somos propriedades do Deus Altíssimo. Amém? Comprado com preço de sangue. Não foi prata, não foi ouro, foi preço de sangue. Somos propriedades do Senhor. Ali Deus não permite que o destruidor entre, mas tem que passar por cima, porque o Senhor não permite a destruição. Mas por que da carne? As ervas amargosas estavam relembrando o cativeiro, os dias difíceis. E é interessante, e mais tarde aquele povo lá, não demorou muito não. Eles já estavam querendo voltar para o Egito, lembrando dos alhos, das cebolas, das carnes, das panelas cheias. Esqueceram do sofrimento da escravatura, mas estavam lembrando do que eles comiam. Agora, essa refeição que Deus mandou fazer, simbolicamente era para sustentá-los durante a jornada, que Deus sabia que ia durar 40 anos. Não era só aquele período mais curto, como era o projeto de Deus, mas Deus, que é onisciente, sabia o que os homens iam fazer, o que ia acontecer e que juízo que ele teria que tomar, que providência. E o resultado é que o Senhor disse, vou preparar para eles provimento para que eles possam caminhar e morrer de velhos, e não de doentes. Você não acha que é um privilégio morrer de velho? Você parar de respirar, né? Depois de tantos anos respirando, chegou o momento em que você prepara, que você parte. Eu vi meu pai e minha mãe morrer. E o último suspiro é uma coisa muito interessante. A pessoa faz assim. E não respira mais.
Deus quer que nós morramos de velho, vamos dizer assim. Cumpramos todos os nossos dias. Nós somos justos. E a promessa de Deus é que o justo cumpre todos os seus dias. Os dias que Deus decretou para cada um de nós. Antes de nós nascermos, quando nós fomos formados, Deus escreveu lá um número de dias. Não é de anos, não é de dias. Para você viver nessa terra. Mas Ele quer que você viva com saúde. Para isso Ele te deu o Cordeiro. Para isto Jesus pagou o preço. Mas quando nós não entendemos o benefício, um dos benefícios, são dois os benefícios, o do sangue e o do corpo do Cordeiro. O sangue é para a nossa salvação. O sangue não podia ser usado de outra maneira, nem de outra forma, era só para atingir, né, e os umbrais e as vergas das portas, da porta de entrada da casa. E para não entrar o devorador. Mas o Cordeiro era para eles caminharem. E fez os israelitas sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia quem estivesse doente. Irmãos, 40 anos no deserto, para lá e para cá. Se você ler Deuteronômio, não sei se você já leu, mas precisa ler a palavra de Deus para você entender. Você vai ver que o sapato crescia no pé das crianças, as roupas não se envelheciam. Deus estabeleceu uma proteção especial, e tudo que aconteceu no passado com o seu povo, e foi escrito, é para instrução nossa, é para que nós entendamos os mistérios de Deus. Hoje nós temos que trazer isso para o plano da redenção. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele foi imolado. O apóstolo Paulo, nessa primeira epístola, alguns capítulos antes, se não me engano, capítulo 5, diz: Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então nós temos que nos apropriar dos benefícios do corpo de Cristo, simbolizado aqui pelo pão. É por isso que Jesus disse certa vez: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A coisa é íntima, é uma intimidade. Irmãos, Deus não tem prazer em nos deixar doentes. Nós vivemos num mundo dominado pelo inimigo, governado pelo inimigo. Eles inventam um monte de coisa para alterar a criação de Deus. Inventa semente disso, faz aquilo, faz mutação genética, faz isso, muda aqui. Você come o frango está cheinho de venenos, vamos dizer assim. E você então começa a adoecer, você respira um ar poluído, você bebe uma água contaminada, come uma comida contaminada, e come sem pedir que Deus purifique e que Ele santifique aquela bebida e aquele alimento para você, para fazer só bem para você. Mas a Bíblia ensina que pela oração os alimentos são purificados. 1 Timóteo, capítulo 4, ou capítulo 5, agora fiquei em dúvida. Mas está ali. Vou olhar, porque está aqui pertinho, e não quero deixar os irmãos em dúvida. Mas na primeira epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo, escrevendo essa revelação, ele diz, no capítulo 4, diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos finais ou posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados.
santificadas. Guarda esse versículo para você orar sempre, pedindo que Deus, com o seu poder, purifique e santifique aquele alimento, aquela bebida que está entrando na sua casa. Irmãos, tem muitos desses alimentos que são consagrados a demônios lá nas indústrias, nas transformações. Nós temos que ser prudentes. E por que celebramos a ceia mensalmente? A igreja primitiva, eu já disse isso para os irmãos, fazia isto todo primeiro dia da semana, no repartir do pão. Por quê? Porque precisavam de cura e saúde divina. Cura divina e saúde divina. Nós podemos obter isto desde que a gente entenda. A fé, irmãos, presta atenção. A sua fé vai até onde vai o teu conhecimento. Não vai além. Você não pode crer naquilo que você desconhece, que você não tem entendimento. É por isso que o louco e a criança herdam o reino de Deus. Ele não tem capacidade. Deus usa de misericórdia. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a tua fé, ela está limitada ao teu conhecimento. Na medida em que você conhece, você vai crendo, você vai robustecendo a tua fé, agindo com fé, e aí você pode orar pelos alimentos, e Deus vai purificar e santificar para você o alimento e a bebida, que não vai te fazer mal. Amém? Coma onde comer. Não há dificuldades quando você toma essas cautelas. Então, o porquê do problema estava nisso, irmãos. Eles aplicaram o sangue na verga e nos umbrais e comeram do corpo. Preste atenção, é do corpo. Jesus, quando ele partiu o pão, era o pão pascal, né? Ele rasgou, ele foi partindo. Ele disse, isso é o meu corpo que é partido por vós. Quando nós olhamos profeticamente para o que Jesus fez lá em Isaías 53, nós vemos no verso 10 que ao Senhor Jeová agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus não tinha enfermidade, seu corpo era perfeito, o pecado não tinha nenhuma base ali na vida dele, do homem Jesus. Mas Deus colocou o castigo que nos traz a paz, ou seja, a reconciliação com Deus estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, sarados. Essa palavra é repetida em Mateus 8, depois em 1 de Pedro 2. Então nós temos, irmãos, base bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento é mais enfático ainda, porque é esclarecido o que Jesus fez lá no passado, para nós tomarmos posse de saúde para o nosso corpo. Às vezes eu oro pedindo que Deus coloque o seu poder curador naquelas porções, mas eu não devia orar assim. Você que devia orar assim, quando você vai participar do corpo. Senhor, eu vou comer esta porção simbólica do teu corpo. Eu vou comer a saúde para o meu corpo, para eu caminhar com saúde por mais 30 dias, até a próxima, ou até a volta do Senhor. Não sei se o Senhor vai voltar ainda esse mês, mas de repente Ele resolve voltar, ou chamar os santos, ou a gente partir para estar com Ele, nós nunca sabemos. Mas nós precisamos, irmão, fé para isso. Assim como você teve fé para apropriar-se da salvação de Deus no sangue de Jesus, simbolizados aqui no suco da videira, você precisa também ter fé para se apropriar da bênção da cura. Cura divina e saúde divina. Por isso, quando vem aquele mal, você rejeita, arranca aquilo. Se é uma seta do inimigo, você anula. Em nome de Jesus. Aí você usa o nome de Jesus, a autoridade que você tem para andar em vitória. Amém? Eu queria deixar isso para você.
A solução para o pecado é a salvação, e para a enfermidade é a cura. Ambas são prometidas nesses versículos, especialmente na profecia de Isaías 53, dos versos 4, 5 e o verso 10. Então, quando você celebrar a ceia do Senhor, de tempos em tempos, já faz quase 3 anos que eu dei essa palavra, eu tenho que repeti-la, primeiro para trazer a sua memória, e depois, você que já está há mais tempo caminhando conosco, e para que os novos também aprendam que há benefícios na mesa do Senhor. Agora lembre-se, tem que discernir o corpo do Senhor, ou seja, você precisa fazer um julgamento. Saiba que com essas coisas não se brinca, porque com Deus não se brinca, de Deus não se escarnece. O que nós semeamos, nós colhemos. Ok? Então, o pecado é algo que mata, que destrói. Então, julgue o pecado. Se você não julgar, Deus vai julgar. É melhor que você julgue, irmão. Porque quando você vai arrancar um espinhozinho da sua carne, você vai com todo jeito, né? E ai, 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 ai. Quando acontece com a criança, quem é que vai tirar? A mamãe. Papai não. Papai é meio bruto, papai é meio mão pesado, mas a mamãe vai com todo jeitinho ali, né? Agora, Deus, quando Ele trata conosco, o pecado agride a santidade de Deus. Então, eu queria deixar essa demonstração para você participar dignamente da mesa do Senhor, do corpo e do sangue. As duas congregações. Lembre-se dessas duas congregações e o porquê. Qual foi a provisão de Deus para o povo de Israel? A salvação do Senhor e a cura do Senhor para aquele povo. Para nós, é a mesma coisa. A provisão de Deus para nós. A salvação no sangue de Jesus e a cura. Por isso nós celebramos Porque nessa caminhada nós sujamos os nossos pés, nesses 30 dias. Às vezes você vai ou faz coisas que vai sujar os seus pés. Jesus disse que aquele que está lavado, aquele que foi lavado pela palavra dele, não tem necessidade de tomar um novo banho. Basta lavar os pés, né? Conforme ele fez no dia em que ele celebrou a última noite em que ele foi traído. No capítulo 12, 13, principalmente de 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Louvado seja Deus pelas suas provisões para nós. Amém? Você está preparado para a mesa do Senhor? Então, coloque-se em pé agora e ore ao Senhor, peça perdão por todos os teus pecados, aquilo que o Espírito Santo trouxer à sua mente agora, coloque diante de Deus, se arrependa, peça perdão. O pastor Matias vai estar presidindo os atos da ceia. Glória a Deus. Os diáconos podem subir aqui, irmãos. O pastor Voltanir fez uma afirmativa ali, né? Uma pergunta, melhor dizendo. Se você soubesse que o arrebatamento se dasse esse mês, o que você faria? Essa pergunta mexe com você? Se nós soubéssemos de alguma maneira que o arrebatamento